Se o prenderem de fato, partirão para a conquista de outro macho superior a você. O macho inacessível é um obstáculo ao impulso acumulativo constante que visa ampliar a quantidade de possíveis protetores e provedores no estoque. É por isso que a fêmea se detém nele, tentando vencê-lo e mantendo-se fiel enquanto não for capaz de submetê-lo. A razão do desejo de acumular protetores, provedores é uma necessidade inconsciente de segurança contra possíveis abandonos futuros. Neste sentido, elas não sentem o menor escrúpulo em usar os sentimentos alheios porque o fazem inconscientemente, negando veementemente para si mesmas ou para qualquer pessoa tais ardis. Essa tendência inconsciente lhes é extremamente prejudicial porque as impele a perseguir aqueles que as rejeitam e, ao mesmo tempo, impede que se sintam atraídas por aqueles que as amam e desejam. Se estes últimos despertassem violentamente o desejo feminino, o encontro dos sentimentos, tão sonhado pela humanidade desde os primórdios, seria possível. Porém, sou incapaz de antever que consequências isso teria. A necessidade de se sentirem desejadas as mobiliza para o clássico jogo de atrair e repelir, provocar e rejeitar. Pode parecer estranho, mas a combinação do medo com admiração e proteção forma uma mistura que incendeia o desejo feminino. Seja temível, admirável e protetor. Não me entenda mal, o temor a que me refiro é o temor da perda, de ser abandonada e trocada. É também o temor do peso de suas decisões, não é o temor de sua força física, embora esta também conte. Não pense que estou sugerindo violência contra a mulher ou algo ao estilo. A despeito de todas as asneiras ditas em contrário, nossas amigas, no fundo, desejam que o homem exerça o domínio. Os dominantes são os destinados a receberem seus tesouros, as delícias eróticas, para prejudicar a relação e torná-la pior. Refiro-me ao domínio da liderança, convergente com os desejos e necessidades da mulher e não à coerção física ou psicológica que se contrapõe a estes. Trata-se de um domínio liderante e consentido, que a leva a sentir-se protegida e segura como uma criança. Para ficar mais claro, uma forma de domínio autorizada em que o homem ordena exatamente aquilo que a mulher necessita e o faz para o bem dela. A tentativa de dominação coercitiva por parte do homem legitima infernizações emocionais por parte da mulher como forma de defesa. O exercício não consentido ou egoísta do poder masculino intensifica os dramas emocionais e piora a relação. Quanto ao exercício consentido do poder, é o que consagra toda a sociedade democrática. O casal é uma forma de sociedade. O contrário disso seria a anarquia. Sabe-se que todas as sociedades humanas democráticas adotam o exercício consentido do poder, possuem hierarquias e autoridades, as quais exercem o domínio que lhes cabe. A recusa em exercer este domínio, por parte das autoridades, caracterizaria uma omissão que provocaria protestos e até o caos social. É neste sentido que a Bíblia, Coríntios 7, 1-40, Pedro 3, 3-7 e Timóteo 2, 1-15, ordena às mulheres que sejam sujeitas aos maridos, e não em um sentido opressor como interpretam erroneamente os inimigos do cristianismo, e prevê punições para o abuso de poder deste último. O poder deve ser exercido corretamente, visando o bem comum da sociedade como um todo, da família ou do casal, por parte daquele que lidera. É sabido que, na gíria popular, as mulheres rotulam como bananas aqueles que se recusam a exercer o poder que lhes cabe na relação a dois, preferindo submeter-se e obedecer à parceira. Assim, dizem, fulano é um banana pois deixa que eu mande e desmande nele. Esta qualificação dos submissos como bananas evidencia a solicitação de uma postura masculina dominante. É a esta modalidade de domínio que me refiro em meus livros e não ao domínio coercitivo e nem opressor.
É um domínio exercido sobre a mulher, por seus efeitos, mas antes disso é exercido sobre o psiquismo do homem. As mulheres são unânimes em afirmar que detestam ser lideradas, mas se contradizem quando tomam atitudes que infernizam o homem submisso, solicitando domínio e liderança, e quando se mostram violentamente atraídas pelos líderes e, de forma geral, por todos os homens que se destaquem como o centro do círculo social no qual estão inseridas. É muito mais cômodo e seguro ser liderado do que liderar. Os riscos e perigos da responsabilidade pesam muito mais sobre os líderes do que sobre os liderados, e esta é uma das razões pelas quais as mulheres exigem o domínio masculino e sentem desprezo pelos capachos. Entretanto, se a liderança for desastrosa, aquele que exerceu será infernizado até a beira da loucura. É um duplo peso. Além de arcar com o incômodo da liderança, aquele que lidera não pode cometer erros ao dominar e liderar. Quando um povo invade e conquista o território de outro, dominando-o, as fêmeas do povo dominado se entregam ao povo dominador. O fazem não somente por serem obrigadas à força, como parece à primeira vista, mas também por se sentirem atraídas pelos machos que detêm o poder. Isto pode ser comprovado ao se observar, por exemplo, como as brasileiras se comportam em relação a turistas norte-americanos ou europeus. O inverso não ocorre. As fêmeas do povo dominante não se sentem muito atraídas pelos machos do povo dominado. Excetuando-se os casos especiais, a tendência geral confirma minha hipótese. Nunca nos esqueçamos de que nossas deliciosas companheiras possuem uma relação contraditória com o nosso Palus erectus, o temem mas simultaneamente dele necessitam para se sentirem desejadas. Querem ser desejadas porque isto lhes garante proteção, eleva a autoestima e as faz serem invejadas pelas rivais. Desta contradição derivam todos os comportamentos absurdos, desconcertantes e ilógicos em suas relações conosco, bem como suas naturais propensões à histeria e à oscilação que as leva a atrair para fugir e repudiar em seguida. Isto torna o desejo feminino extremamente difícil de ser compreendido, mapeado e descrito, até por elas mesmas. Por isto, nunca leve a sério o que disserem. Salvo em casos excepcionais, se você se mostrar intensamente interessado, será repudiado ou evitado. Há nisso um objetivo muito claro: intensificar nossas paixões e nossos desejos para nos induzir à perseguição e à insistência para fazê-las se sentirem desejadas e curtirem a sensação de serem as mais gostosas. Somos desejados apenas para fecundar, dar proteção à fêmea, à sua prole para a realização de tarefas perigosas, pesadas e difíceis. O sexo enquanto ato de prazer é uma simples retribuição a esta função. Fora destes campos, não somos necessários para mais nada. Nossa falta será sentida apenas se oferecermos estes benefícios e os tomarmos de vez em quando, como castigo por algum erro. Ou seja, sua parceira suportará imensamente. Eis outra prova de que as características descritas aqui são inconscientes. Sua ausência não sentirá nenhuma saudade ou falta de sexo a menos que se veja exposta a algum perigo ou dificuldade. O apaixonado não é valorizado porque está sempre disponível. O mesmo vale para o assediador. Agrada-lhes muito rejeitar assediadores. A rejeição é altamente gratificante por elevar-lhes a autoestima. É por isto que se insinuam, simulando estarem interessadas, para nos rejeitarem amavelmente em seguida. Quando não podem rejeitar, ou seja, quando ninguém mais as quer por estarem feias, tornam-se depressivas. Rejeitar ao invés de ser rejeitada é uma das insanas obsessões do inconsciente feminino. O desejo feminino não é o que se mostra à primeira vista, possui muitas nuances e contradições.
Um engano muito divulgado é o de que seremos amados se tomarmos sempre atitudes agradáveis. Isto é apenas parte da verdade. Os cafajestes, por exemplo, têm suas atitudes unanimemente reprovadas por todas, mas são amados, nadam em haréns. O que se passa? Simples. As atitudes são reprovadas enquanto aqueles que as tomam são cada vez mais amados exatamente por terem a coragem de desafiar a aprovação geral, inclusive a feminina. As atitudes do cafajeste, e também do homem amadurecido e verdadeiro, possuem diversas implicações sobre o inconsciente feminino. Não se guie apenas pelo que as pessoas dizem e assumem explicitamente. O inconsciente feminino não vê a bondade masculina como algo nobre que deva ser retribuído com amor fiel. A tome como um sintoma de fraqueza que precisa ser explorado para se obter benefícios pessoais e nada mais além disso. É por isto que os bajuladores submissos se tornam cornos. Não me refiro aos psicopatas que assediam sem serem provocados e insistem conscientemente contra os desejos evidentes da mulher de mantê-los distantes, mas sim aos homens desastrados que o fazem por acreditarem que estão agradando ou que têm alguma chance com a mulher desejada. Geralmente tal confusão ocorre por dois motivos. A. O assediador interpreta erroneamente os sinais enviados pelo comportamento feminino. B. A mulher envia, propositalmente ou não, sinais indicando estar interessada que mantém, assim, as esperanças do infeliz. A sociedade convencionou, infelizmente, que as mulheres perdem a beleza à medida em que envelhecem e até hoje se recusa a relativizar o belo. Servem para nada além de trabalhar, prover e levar chifres. Ao assumirem um papel passivo na relação, comunicam que são exemplares inferiores da espécie, portadores dos piores genes e, portanto, inadequados ao acasalamento. Consequentemente, as fêmeas não sentem pelos mesmos nenhuma excitação sexual. Quando os submissos se casam, recebem apenas uma quantidade racionada de favores eróticos, o mínimo para não se rebelarem contra o adestramento. Muitas vezes as vemos extasiadas lendo romances água com açúcar e acreditamos por isto que os homens românticos correspondam ao ideal masculino que trazem na alma e ao qual desejam ardentemente se entregar. Isto é um erro. O romântico é um escravo emocional que dá amor sem recebê-lo e que não as completa. Ao lerem os romances, as leitoras se situam no papel da mocinha simples de pouca beleza que conquista e submete pelo amor o herói que está no topo de hierarquia masculina. É curioso notar que em tais romances o herói apaixonado satisfaz todos os sonhos absurdos da mocinha, mas não tem seus sonhos satisfeitos, pois é um simples servo. As leitoras se imaginam recebendo amor e não dando, como às vezes parece. Há nisso tanta perversidade e crueldade quanto na pornografia masculina, pois as peculiaridades do sexo oposto são violentadas. O carinho e o sexo que os heróis dos contos românticos recebem são mínimos e o amor é assexuado ou apenas levemente sexuado. Não há pornografia. Os contos cor-de-rosa são contos de vitórias femininas na batalha do amor. São épicos neste sentido. A outra metade do problema não aparece nos contos românticos por ser inconsciente e é justamente a que nos interessa conhecer. As histórias em que vencemos as batalhas. A parte de nossa alma que as vence é fria, implacável, cruel, decidida, segura, objetiva e, ainda assim, protetora. Esta é a face que as domina. Trata-se de uma manifestação do processo de seleção natural descrito por Darwin. Pois o inconsciente não segue o que convencionamos ser a lógica. Há duas formas de frieza e domínio, a protetora e a exploradora opressora. A primeira as beneficia e é desejada por atender às necessidades biológicas e sociais da mulher. A segunda as atemoriza, provoca ódio e repulsa.
Abusamos da segunda forma no passado e hoje sofremos as consequências terríveis. Somos odiados porque, quando tivemos o poder na mão, o utilizamos de forma errada. Só nos resta agora corrigir o erro. Domine é para protegê-la. Assuma o comando. A necessidade de serem protegidas está vinculada à necessidade de se sentirem próximas de um macho superior que lhes inspire um pouco de temor. Gostam de olhar para cima e querem ser acolhidas no território de algum garanhão poderoso. As damas com alto poder de mando, que não obedecem a ninguém, a quem todos servem e se apressam em agradar, rainhas, princesas, grandes empresárias etc., tendem a ser depressivas por não terem esta carência preenchida. Quando as damas afirmam que querem os bons, sensíveis, românticos, honestos, trabalhadores e sentimentais, estão dizendo a verdade, porém de forma parcial, pois não revelam para que os querem e para que os desejam, para que as sirvam enquanto elas entregam seu coração, alma e sexo aos insensíveis e cafajestes. Os bons são desejados como bestas de carga provedoras que garantem a criação da prole, mas jamais como reprodutores. A função reprodutora cabe aos maus, infelizmente, pois estes comunicam. Este foi o erro do machismo extremista. Ao fazê-lo, forneceu razões de sobra à rebeldia das mulheres. O resultado da evolução deste processo de abuso de poder foi o nascimento do feminismo. Para evitar quaisquer confusões, diferenciemos totalmente o domínio da dominação. Neste livro, sugerimos ao homem apenas o domínio de si, da situação que envolve a ambos os parceiros, da relação e, quando solicitado e consentido, da mulher, no sentido puramente amoroso da palavra e em nenhum outro. Sou totalmente contrário à dominação da mente alheia com quaisquer fins que sejam. Esta ideia de domínio, e não de dominação, suscitou muitas controvérsias. O domínio consentido, tratado aqui, é na verdade o resultado natural da renúncia à dominação coercitiva. A dominação coercitiva é opressora. Ao renunciarmos de forma completa e verdadeira à dominação coercitiva, gesta-se na mulher um sentimento de vulnerabilidade, desproteção, que a leva a solicitar inconscientemente posturas masculinas dominantes. Esta solicitação se exterioriza sob a forma de comportamentos provocativos, desafiadores e irritantes. Isso parece ter relação com o complexo de Electra ou, pelo menos, estar de alguma forma vinculado à questão paterna. Como acontecia quando ela era criança em relação ao pai. Novamente o mesmo complexo. Que são portadores dos melhores genes no sentido da sobrevivência animal, uma vez que não buscam o amor de ninguém para serem felizes. Isto explica por que os vilões, mafiosos, famosos, empresários inescrupulosos e poderosos possuem tantas mulheres lindas. Explica ainda por que os bons maridos normalmente recebem apenas um mínimo em termos sexuais e por que as esposas não sentem por estes últimos grandes paixões ou excitações. Quando se trata de descobrir os desejos femininos para obter sucesso na conquista, há muitas mentiras, confusões e armadilhas. Uma armadilha muito conhecida é a de que devemos fazê-las rir para que se entreguem e nos amem. Segundo esta teoria absurda, aqueles que as fazem rir seriam os preferidos. Vou agora desmascarar esta mentira tão propalada. As damas realmente costumam dar especial atenção aos caras engraçados que as fazem rir e esta pode ser uma boa forma de se aproximar, mas, se você se limitar a isso, será apenas um simples palhaço. Ela o usará como um comediante que não cobra pelo trabalho e não pagará um tostão. Como gostam muito de se aproveitar dos trouxas, explorando-os para obterem favores de graça, utilizam os infelizes engraçadinhos para aliviarem suas crises de tristeza e depressão, oriundas de oscilações hormonais.
Os palhaços gratuitos são usados e explorados pelas espertinhas do mesmo modo que outros tipos de trouxas, como aqueles tontos que se apressam em mandar flores, pagar bebidas, dar presentes, carregar sacolas, oferecer-lhes o assento em veículos públicos, etc. Sem receber nada em troca, muito menos o sexo. Pode ser bom fazer-se de imbecil para aproximar-se, mas, uma vez que tenha obtido contato, você precisa mudar de conduta para ir além ou acabará chupando o próprio dedo, para não dizer outra coisa. Para ser amado, é necessário não apenas fazê-las rir de vez em quando, mas também, e talvez principalmente, fazê-las chorar com certa frequência. Trata-se de uma reminiscência ancestral dos primatas hominídeos, entre os quais o mais poderoso e inteligente para fazer o frente ao mundo hostil e selvagem era o melhor protetor. Dobzhansky, 1968. Suspeito que vida civilizada tenha invertido o odesto e o sentido do critério seletivo feminino. Aparente contradição inerente ao desejo feminino, que na verdade é a simples ocultação de sua faceta mais importante, é o principal fator que nos deixa tão confusos e perdidos. O problema está em nós, em nossa equivocada visão a respeito do sexo oposto, e não nelas. As crenças absurdas que carregamos, inculcadas desde a infância, fazem-nas parecer incompreensíveis, incoerentes e absurdas aos nossos olhos, mas, em realidade, a psique feminina segue uma lógica completamente diferente daquela que imaginamos, e é totalmente compreensível. As damas não são incompreensíveis como querem, muitas vezes propositalmente, parecer. Há uma ilogicidade aparente e uma ilogicidade real. Ambas podem ser ou não ser inconscientes e intencionais. Há casos em que a mulher quer apenas parecer ilógica sem sê-lo de fato, mas não está consciente de tal desejo. Neste caso, a ilogicidade serve a uma meta-lógica mais profunda. Há outros casos em que ela é realmente ilógica. Este último caso resulta de desejos contraditórios e mutuamente excludentes. Mas em ambos os casos podem haver resíduos variáveis de consciência. Não podemos saber nada sobre a consciência imediata do outro. As torturas psicológicas. As fêmeas espertinhas atormentarão, provocarão e irritarão. Os machos que não souberem exercer o domínio por meio de uma frieza protetora, de uma vontade poderosa e de uma severidade extrema, sentem grande satisfação ao criarem quebra-cabeças e jogos emocionais, se comprazem em nos observar sofrendo enquanto tentamos desarticulá-los. Quando nos veem no sufoco, desesperados para sair das tramas psicológicas que criam, ficam felizes e podem medir nossa persistência para, assim, avaliar até que ponto conseguiram nos fascinar, pois buscam a continuidade unilateral do encontro amoroso. Tenha sempre a razão no seu lado para não cair de cabeça no precipício. O aprimoramento desta habilidade de ferir emocionalmente inicia-se no começo da adolescência, quando as meninas tendem a substituir agressões físicas por palavras. Aos 13 anos, ocorre uma reveladora diferença entre os sexos. As meninas se tornam mais capazes do que os meninos de planejar ardilosas táticas agressivas como, por exemplo, isolar os outros, fazer futricas e cometer vingancinhas dissimuladas. Os meninos, em geral, continuam briguentos, ignorando a utilização de estratégias mais sutis. Essa é apenas uma das muitas formas como os meninos, e, depois, os homens, são menos sofisticados que o sexo oposto nos atalhos da vida afetiva. Goleman, 1997, página 145. A inteligência emocional da mulher é mais desenvolvida do que do homem, por ser ela encorajada a encarar e a falar sobre suas emoções desde a infância. Goleman, 1997.
Isso lhes confere uma sofisticada habilidade de nos atingir nos sentimentos, tanto para o bem quanto para o mal. Um exemplo da má instrumentalização desta forma de inteligência pode ser visto quando a mulher descobre que um homem, antes considerado especial, é na verdade um simples mortal comum. Ela então se desencanta e perde o interesse. Desiludida, passa a detestá-lo e atormentá-lo psicologicamente. Alberoni, 1986. 1. Essas torturas são uma das expressões do amor sádico descrito por Fromm, 1976. 2. Refiro-me ao domínio emocional que resulta naturalmente da renúncia masculina a toda forma de dominação coercitiva. 3. Refiro-me à severidade que o homem deve exercer sobre si mesmo para educar sua vontade. É então tomada de irritação, de cólera. Evade-se nas fantasias. Ao mesmo tempo, vinga-se com gestos rotineiros que irritam o homem, deixam-no exasperado. Conhecendo seus gostos e desejos, atinge-o de modo contínuo, obsessivo. É um ritual de ódio, ao qual se dedica com o mesmo afinco que dedicava ao do amor. Portanto, a fragilidade feminina é inegável no âmbito físico, mas não no âmbito emocional em sua totalidade. Creveld, 2004. Ao contrário da crença generalizada na cultura popular. No campo da relação a dois, muitas fêmeas humanas não são nem um pouco delicadas ou frágeis, são poderosas, impiedosas e jogam sujo. Entretanto, devemos aceitar tais características como instintivas e naturais, sem nos revoltarmos. Elas possuem grande poder magnético, leve, 1855-2001, para provocar sentimentos negativos no macho. Se este for emocionalmente fraco, com facilidade fazem-no cair em estados de ciúme, irritação, impaciência. Jung, 1996, e, do mesmo modo, fazem-nos sentir-se pequeno, como se fosse um pirralho. Alberoni, 1986/sem data. Estas influências são atuações do animus, a parte masculina do inconsciente feminino, sobre a anima, que é a parte feminina do inconsciente masculino. Jung, 1979, 1995. Você já deve ter visto aquelas situações engraçadas em que as mulheres em grupo riem de um homem solitário para fazê-lo sentir-se pequeno. Alberoni, 1986. Se ele não for emocionalmente forte o bastante para devolver o fluxo magnético, retrocederá momentaneamente à infância. Adoro desarticular essa manipulação sentimental simplesmente devolvendo-lhes um sorriso sarcástico enquanto as finto nos olhos por bastante tempo até que elas fiquem intrigadas a respeito dos meus motivos e comecem a me encher de perguntas. Então me retiro sem responder, vitorioso. Por motivações inconscientes, já que o inconsciente não obedece às regras morais. Por serem psicológicas, as estratégias femininas de ataque e retaliação raramente são admitidas. Ocultam-se muito bem dos olhos comuns que apenas sabem enxergar o externo, o físico. Não obstante, são altamente eficazes na indução do sofrimento alheio. O segredo para se defender de todas as artimanhas femininas de manipulações e torturas mentais, emocionais consiste em não nos identificarmos com as estratégias da mulher, isolando em seus próprios atos caprichosos e contraditórios. Para tanto, é imprescindível não estar apaixonado, o que se consegue somente por meio da morte dos egos. Então ela realizará seus jogos sozinha e sorverá toda a loucura que tentou introduzir em nosso coração. Tal poder é conseguido quando rompemos com a identificação por meio do forte trabalho de eliminação do sentimentalismo. Também convém olhá-la como uma vadia, até prova em contrário, já que em nossa moderna civilização ocidental,
com seus costumes avançados, poucas se salvam. Há espertinhas que se fingem de santinhas por vários anos. A capacidade de resistir aos enfeitiçamentos e encantamentos femininos é um dos pré-requisitos dos heróis míticos, os quais resistem aos temores e atrativos, não permitindo que os desejos e temores lhes roubem a alma e turvem a consciência. Por uma simples questão de saúde espiritual e sobrevivência emocional, o homem deve reconciliar-se com os padrões masculinos retratados nos mitos. Judy, 1998. Uma vez que tenhamos conseguido tal independência, devemos observar a fêmea, aguardando para saber quanto tempo resistirá em suas tentativas de nos enfeitiçar e submeter. Temos que devolver-lhe o fardo que insistentemente tenta ser lançado sobre nossas costas, ou seja, deixá-la realizar todo o trabalho pesado e apenas aguardar, até que lhe sobrevenha a extenuação. No sentido dado pelos dicionários Michaelis 1995 e Aurélio Ferreira, 1995. Uma forma muito comum de torturar é por meio de atitudes suspeitas que provocam ciúmes. As etapas desse processo de tortura mental são as seguintes. Primeira fase. A mulher se comporta como santa, dando carinho e sexo até que estejamos emocionalmente dependentes. Nesta fase ela finge não se interessar por mais ninguém, não dar atenção ou bola para nenhum outro homem. Segunda fase. Após ter certeza de que mordemos a isca, estando bem presos pelo sentimento, a vadia principia a ter atitudes suspeitas com relação a outros machos, de modo a lançar dúvidas em nossa mente para que se inicie um sofrimento por ciúmes. Terceira fase. Quando protestamos com justa razão, ela nega terminantemente as intenções que estão por trás de tais atitudes visivelmente comprometedoras, alegando inocência, indignação, tristeza, etc. Chorando lágrimas de crocodilo e insistindo nas mesmas atitudes em seguida. Por essa estratégia, a fêmea consegue prolongar indefinidamente o sofrimento do macho. A utiliza com maior ou menor intensidade, de acordo com as concepções de mundo e disposição que possui para lutar contra os próprios instintos malignos. Note que o fundamento da tortura é o sentimento de apego e paixão. A despeito de todas as suas tentativas de se desvencilhar e se debater inutilmente, ela não deixará de torturá-lo com tais jogos a menos que sinta que você se desapaixonou de verdade. Este é o segredo. Quanto mais apaixonado, mais submetido aos joguinhos infernais você estará. Experimente mostrar-se intensamente ciumento e carente ao telefone. Sua parceira alegará algum pretexto qualquer e desligará em seguida para mantê-lo neste estado durante os próximos dias. No sentido dado pelos dicionários Michaelis, 1995, e Aurélio Ferreira, 1995. É que elas gostam de nos ver assim, desesperados, porque isso lhes dá um mórbido prazer associado à sensação de que há um trouxa que as esperará por toda a vida. Entretanto, esta modalidade de prazer não as preenche enquanto mulheres e você será considerado um macho secundário e desinteressante caso se mostre assim, um mero sobressalente guardado de reserva para o último caso. O primeiro da lista será aquele que não der muita bola sem se deixar polarizar na frieza. Se você cometeu este erro de ser ciumento, para corrigi-lo é necessário desfazer a crença que foi criada. Este padrão comportamental feminino de afastar-se quando o macho está enciumado ou carente também pode ser muito útil quando você estiver de saco cheio e quiser sossego por alguns dias. Basta simular uma cena assim e você será deixado em paz. Mas não se esqueça, se com o passar dos dias você não confirmar com sinais adicionais a crença que induziu, sua companheira virá desesperada atrás de você.
Outra forma comum de infernizar nossa mente é marcar encontros e não comparecer. Para destroçar este joguinho, nunca se esqueça de marcar um teto para os horários dos encontros e nunca fique esperando feito um idiota após o prazo ter findado. Prazos as desconcertam por serem acordos definidos explicitamente para ambas as partes que encurralam suas mentes, impedindo-as de se movimentarem nas indefinições. Há ainda uma engenhosa estratégia feminina que consiste em não manifestar cuidados e negar o carinho para induzir o macho a manifestá-los. Em praticamente todos os jogos psicológicos torturantes encontraremos indefinições e contradições que visam confundir. E os vemos, por exemplo, naquela que flerta para fugir em seguida, naquela que inicia uma discussão levantados pontos críticos e se evade antes que os mesmos sejam esclarecidos, naquela que toma a iniciativa de telefonar e em seguida se comporta como se quisesse desligar logo o telefone, etc. A intenção é deixar questões importantes no ar, sentimentos mal resolvidos. Em síntese, os mecanismos de tortura consistem em atiçar nossa dúvida, nosso impulso sexual e nossos sentimentos amorosos ao máximo, mas nunca satisfazê-los. Quando resolvem satisfazê-los, o fazem por se sentirem ameaçadas, movidas pela ideia de que estão perdendo o domínio, mas mantendo a expectativa de que mais à frente poderão nos lançar na insatisfação prolongada novamente. O desejo erótico e o sentimento de amor, entendido aqui como apaixonamento e apego, são normalmente as principais ferramentas usadas, sendo as demais raramente empregadas a não ser em associação direta com estas ou em casos excepcionais. A excitação não satisfeita promove um estado de desconforto que pode ser prolongado ao máximo. É por este motivo que o ódio, a rejeição ou a indiferença reais por parte do homem as atemoriza, as tornam impotentes. O ódio não é recomendável. A indiferença sim, e esta pode ser conquistada quando eliminamos todos os egos relacionados com paixão, apego, luxúria, afeto, etc. Como meio de defesa, pode ser conveniente desmascarar os joguinhos algumas vezes. Mas isto deve ser feito no momento exato em que estiverem acontecendo e de um modo que a encurrale e não permita nenhuma evasiva. A melhor maneira de desmascaramento que encontrei foi simplesmente apontá-los convictamente no exato instante em que estiverem sendo aplicados, de modo a surpreender e não permitir a negação. Sua desatenção será aproveitada contra você. Por isto, esteja alerta para flagrar e denunciar de forma impiedosa, cruel e implacável todas as artimanhas, mentiras e manipulações. O fundamental é estar alerta, pronto para desmascarar com a velocidade de um raio. Se a denúncia for adiada, se transformará em mera discussão e a oportunidade terá sido perdida. Não deixe jamais o desmascaramento para depois, porque não surtirá o mesmo efeito devido às artimanhas femininas para evasão dos problemas da relação amorosa. Em seu poder sobre nós, faço questão de sublinhar esta recomendação. O ódio é a origem de inúmeras psicopatologias e aqueles que o cultivam, independentemente de estarem ou não com a razão, condenam-se a viver o inferno na alma. O sistema nervoso e o sistema imune se influenciam reciprocamente. Goleman, 1997. O que faz com que emoções negativas, tais como ódio, alteram a qualidade e a intensidade da resistência corporal, provocando doenças. Um estudo no Reino Unido revelou que as desilusões amorosas aumentam o índice de doenças cardíacas, BUS, 2007. Nos casos em que isso se justifica pela tentativa da outra pessoa brincar com os nossos sentimentos. Ou seja, sem deixar-se dissuadir por manipulações sentimentais. O que é muito mais nobre e não é covarde como o ato agredir. O problema aqui consiste no fato de que somos lentos, por sermos mais racionais,
Enquanto nossas amigas são velozes por se moverem e se motivarem apenas por sentimentos 12. Para superar esta deficiência de velocidade, basta que nos acostumemos a esperar o pior 13. Deste modo, estaremos um passo à frente, adiantados na percepção das artimanhas alheias. Normalmente, os joguinhos ficam inibidos quando as deixamos saber que os estamos esperando. Enquanto nossas companheiras sentem que estamos aguardando seus truques, evitam utilizá-los. O sofrimento psicológico do ser humano, seja homem ou mulher, é algo real, porém inimputável. É inimputável porque subestimamos o aspecto psíquico da vida, considerando o subjetivo. Isto significa que o ato de atormentar emocionalmente o próximo não é considerado crime do ponto de vista legal, fato que as favorece muito, pois não podemos denunciá-los pelas torturas amorosas. O contínuo emprego destas torturas se deve, em parte, ao ódio ancestral que possuem contra nós 15 e, em parte, à necessidade de nos testarem. Observe uma roda de mulheres e você as verá condenando, ridicularizando e satirizando o masculino, jamais enaltecendo. Você nunca as verá elogiando a importância que temos ou admitindo a dependência que possuem de nossa proteção. A inteligência emocional é muito mais rápida do que a intelectual e as mulheres superam os homens nesse campo. O intelecto é lerdo, retardatário. Logos é uma função predominante no homem e eros é função predominante na mulher. Jung, 2002. De outra forma, talvez mais acertada, poderíamos dizer, esperar tudo, tanto no que se refere ao bem como no que se refere ao mal. Ou então não esperar nada, o que é quase a mesma coisa. A agressividade é uma função inconsciente humana natural. Freud, 1913. 1974, em suas várias modalidades. Todos os seres humanos agridem, ainda que não saibam disso ou não aceitem. Isso já não é atualmente mais válido para alguns países. Entretanto, as leis ainda não reconhecem a violência emocional amorosa perpetrada por mulheres contra homens, mas apenas por homens contra mulheres. É um reflexo do preconceito generalizado contra o gênero masculino, Creveld, 2004, que se relaciona estreitamente ao complexo da inveja do pênis, Freud. Conclui-se, portanto, que nossas manipuladoras sofrem inconscientemente com ódio e inveja, não aceitando sua natural condição diferente da masculina, e sentem um prazer sádico em nos atormentar, razão mais do que justa para nos defendermos mediante a eliminação de nossas fraquezas internas e dar-lhes algumas liçõezinhas. A ultrapassagem das defesas emocionais em mulheres fechadas à aproximação e ao contato. Assim como nós somos vulneráveis a saltos eróticos de fêmeas fatais, muitas mulheres não possuem nenhuma resistência contra um desinteressado comando protetor sem intenções sexuais, pois estão à procura de trouxas prontos para servirem-nas por toda a eternidade. Este impulso egoísta, no entanto. Obrigado. Você chegou ao fim de uma leitura. O próximo vídeo está nos links da descrição. E também na descrição desse vídeo eu deixo alguns links caso queira acompanhar alguns dos meus investimentos.